A gente passou o mês conversando sobre pecados que a gente vai lidando no dia a dia deles como se eles fossem aceitáveis, né? Só que a gente vive tempos difíceis, gente, tempos difíceis. A gente vive uma situação cultural no nosso país, a sociedade ela empresta para a gente um jeito de pensar a vida que oferece grandes desafios para tudo quanto é autoridade que queira se estabelecer na vida. A gente vive um mundo onde cada indivíduo foi convencido de que ele é o seu próprio Senhor. Cada indivíduo sabe ou deveria saber e tem direito de dizer o que ele pode, o que ele não pode fazer. O que é certo e o que é errado, é ele que deve determinar. E isso ninguém ensina para você assim, olha, é assim que é, deixa eu te passar um livro e você vai aprender isso. Não, isso está na cultura. Isso é igual a gente aprendeu a usar determinado tipo de roupa. Ninguém deu uma aula, pouquíssimos de nós tiveram aula, se é que alguém teve, de que tipo de roupa deveria usar. Não foi mesmo assim. A gente foi aprendendo, a cultura vai influenciando. E daí quando a gente para falar desse tema, pecados, é um problema. É um problema porque para acolher essa verdade, e aí a gente que crê nas Escrituras precisa ter muita consciência de quais são os embates da cultura. Não adianta eu falar para as pessoas necessariamente, isso aí está errado. Porque ele fala assim, com base em quê? Eles vão dizer para você, está errado para você. E eu te respeito. Para mim, está certo. É assim que é o mundo que a gente vive. Você deve ter percebido. E é um desafio. A pauta hoje, a conversa hoje, não é como tratar com esse mundo. A pauta está sendo desse mês, a gente conversando, quando que essa consciência do mundo se estabelece na nossa própria vida e pessoas que afirmam caminhar com Jesus, afirmam crer nas Escrituras, dizem assim, a Bíblia diz isso, mas no livro escrito segundo Santo André, capítulo 3, verso 16, não é isso que diz. De acordo com está escrito em São Gabriel, a gente vai elegendo e escrevendo novas Bíblias, porque quando eu digo que a palavra de Deus está errada, e eu não vou fazer isso, eu estou dizendo em outras palavras que quem está certo sou eu. Por isso só o assunto pecado já é um problema, porque não é algo que muita gente tem aceitado. E quando aceitam, não acham que é tão problemático assim. Para com isso. Então, essa foi a conversa desse mês. A gente falar sobre assuntos, e a lista é vastíssima, mas a gente acessou, essa série foi feita num livro que tem a capa muito parecida com essa imagem aí, de um pastor chamado Iago Martins. Ele é um pastor, um cearense, André, cearense arretado. A Bíblia é a autoridade final. O Iago Martins, pastor Iago, não é a autoridade final. Então, tem muita coisa que a gente precisa elaborar, compreender, e a gente foi atrás de muitos assuntos que ele falou, a gente foi atrás de 4. A gente conversou sobre o pecado do atraso, e Deus precisa dizer para mim e para você que o pecado o atraso é um pecado, porque se Deus não nos convencer disso, a gente fica burlando, e é assim mesmo. E eu imagino quantas lutas alguns de nós estamos enfrentando depois que esse assunto foi falado. Eu, pelo menos, estou numa angústia aqui, coitado do Rodrigo. Com o horário de início e término do culto, a gente está numa briga, o início e término da roda, os horários lá de casa, a coisa tá bem tensa, bem arriscando cair no legalismo, assim, tem que cuidar com isso daí. Mas daí a gente falou sobre zoeira. O Pedro tem no Instagram dele, o nome do Instagram do Pedro é Zoeira com o Pedrão, é assim? Pensa, ele vai... Mudou já ou não mudou ainda? Não mudou? Se arrependa, né, irmão? Se arrependa, irmão. Então, você vê o desafio, né? Desafio, acho que ele nem ouviu a mensagem. Tem que ouvir, Pedrão. Brincadeira, né? O Pedro é um querido. Gente, e a gente falou também sobre o desafio que a gente vai tendo
diante desses erros que a cultura vai dizendo assim, ó, tá tudo bem, tá tudo legal, não tem problema algum, isso não é ruim. A gente conversou semana passada sobre palavrão. Palavrão. Gente, quando eu tive chance de conhecer o Evangelho e o Senhor Jesus, esse tipo de palavra não fazia parte do vocabulário de gente que se dizia discípulo de Jesus. E hoje, a galera que se diz discípulo de Jesus, tá feio. E assim, eu fiquei preocupado, falei, eu acho que eu nunca tinha pregado sobre isso aí, porque eu presumia que era um assunto assim, não, tá tranquilo, você é da igreja, você é de Jesus, não fala palavrão. E a gente, nas rodas, tivemos a pessoa falando assim, não, eu sou crente, mas eu tenho falado. E o Senhor abençoou essa pessoa, falou assim, ó, tem que me arrepender. Entre tantos nós, e quem não falou, pensava. Também é pecado pensar palavrão. Tem que parar de pensar nisso aí também, xingar na mente só, sabe? Não pode também. E o Senhor está nos mostrando. E hoje eu vou falar de um assunto que ele é muito aceitável para a nossa sociedade. O assunto é preguiça. Preguiça. E é tão de boa preguiça que a gente confessa numa boa, né? Nossa, que preguiça. Que preguiça de fazer aquele trabalho. Que preguiça com essa chuvinha de vir para o culto. Que preguiça de trabalhar amanhã, já que tem jogo da Copa, só de manhã e vai trabalhar. Que preguiça. É tranquilo para a gente. É muito tranquilo. Não, amanhã que eu ia começar a academia, né, o cuidado com essa... que preguiça, vai ter jogo, comer um monte. E assim a gente vai, e não é problema, gente. A gente mencionar essa tamanha realidade de que a gente trata ele como um pecado aceitável. Eu acho que a nossa cultura, ela prega a preguiça para a gente com força, gente. Com muita força. Quando eu imagino, e quando você também foi levado a imaginar, através da nossa cultura, qual é a vida boa. Aí você vê aquela cena, imagina aquela pessoa, ou praia, ou resort, aí ela tira aquela foto, posta no Instagram, aí tem comidas aos montes, aí tem sombra, tem uma água deliciosa, tem uma paisagem linda, e você, plena terça-feira, no intervalo, deu aquela olhada no Instagram e está olhando assim, você só começou o dia da semana de trabalho, tem que ralar um monte, daí essa pessoa posta que ela está num resort. Aí você diz assim, ó, isso aqui é vida boa, né? E aí você até comenta com uma inveja escorrendo no lábio assim, de puxa vida, nem fulano, hein? Eu aqui, ele no vidão. Aí você comenta, vidão, hein? E dá a entender que o desgraçado da história é você que está trabalhando, que está ali ralando. Essa pessoa aí, ela está no sonho, no mundo do sonho. Tudo aquilo que você queria e não vai conseguir tão cedo. Ou talvez sonhando, né? Não, eu tô buscando a Deus. Um dia eu vou ter a vida do fulano que está lá, ó, passeando. Gente, e o cenário, qual é o cenário? Não é necessariamente o cenário de um descanso depois de muito trabalho. É o cenário de que aquele é o mundo ideal. E de que se a sua vida fosse uns 80% desses momentos e só 20% do seu trabalho, do dia a dia, você teria a vida de sucesso. Essa é a proposta da cultura para a gente, que passa desapercebido. Quer ver uma outra coisa? Ó? Um outro jeito que a cultura argumenta em favor é ela dizer que trabalho duro, dedicação e empenho sacrificial, para alguns isso é visto como escravidão. Fulano só trabalha. E aí, isso é tão forte, tão forte, tão forte, que, na verdade, alguns que falam assim, ó, eu queria mesmo descobrir como aquele fulano lá, ele trabalha tão pouco e ele ganha tão bem. Porque eu trabalho tanto e ganho pouco. E eu queria descobrir a fórmula de trabalhar pouco e ganhar bastante. Essa era a senha do sucesso. Mal a gente percebe que tudo isso aí tem no seu bojo preguiça. Muita preguiça. E aí eu vou passear com vocês em Provérbios. Porque as escrituras, elas não contam para a gente a origem da preguiça. Ela não conta para a gente muitos detalhes sobre como ela começou. Mas ela dá um desenho e ela deixa a preguiça num cenário tão horroroso que o que eu percebo das próprias escrituras e do autor do Provérbios
é que a gente tenha repulsa pela preguiça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As Escrituras falam mais contra a preguiça do que contra a imoralidade sexual. Você vê o tamanho da desgraça que esse bicho é na nossa vida. Então, Provérbios ele vai deixar assim que a preguiça ela fede, ela é suja, ela é pegajosa, ela é venenosa. E pior, ela sutilmente estrangula as suas vítimas. Eu vou começar com Provérbios 13, verso 4. Provérbios 13, verso 4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O problema do preguiçoso não é que ele não quer nada, ele quer. Não é, e aí é muito importante a gente entender que às vezes inatividade de algumas pessoas está dentro do contexto de uma doença, gente. Tem doença, tem questões neurológicas, questões emocionais que afetam determinadas pessoas de tal nível que essas pessoas desanimam com a vida. E essas pessoas não querem nada. O preguiçoso não. Obrigado, Rodrigo. O preguiçoso quer, ele até deseja, ele tem vontade. Mas olha, o próprio texto dá indicativo de qual que é o problema dele. O problema dele é que, o desejo dos que se esforçam será atendido. E essa palavra para o preguiçoso é um drama. O quê? Esforço? De jeito nenhum. E aí qual é o detalhe da vida do preguiçoso? Por que ele é tão infeliz? Porque ele tem frustração. Porque parte das nossas frustrações e infelicidade é desejar e não obter. Você sabe como é terrível isso. Querer, querer, querer e jamais conseguir. Pensa, isso é rotina na vida do preguiçoso. Ele quer muito, mas não consegue nada, porque o custo para ele é gigantesco. Qual é o custo? Esforçar-se. Aí não dá para conseguir. Então pensa, a preguiça, eu posso já começar dizendo uma coisa para você. Ela é uma causadora de profunda tristeza e insatisfação. O que mais que ela é? Ela é uma baita de uma mentirosa. E ela conta uma mentira tão boa que ela passa a ser uma medrosa também. Olha que curioso que Provérbios diz, assim, o preguiçoso diz, um leão está lá fora, eu serei morto no meio da rua. O que o preguiçoso conta? Por que esse texto, eu vou pedir para o Fernando pôr o 15:19 também. O 15:19 vai dar o entendimento desse negócio do leão. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda do justo é plana. Esses dois textos dá para você entender. O que o preguiçoso... Evidente que eu não estou falando da gente. Nem o texto bíblico está falando da gente. O preguiçoso, ele inventa. Na cabeça dele o mundo é muito perigoso. Essa atividade, esse desafio é um monstro. E ele cria um cenário e fala assim, não dá. É muito terrível. E ele inventa coisas para ele, dos perigos que a atividade oferece, que ele passa a acreditar nela e ter medo, e isso se justifica. Por isso o texto fala assim, o caminho é como cercado de espinhos. Por quê? É muito difícil. É muito difícil. E, gente, daqui a pouco eu vou começar a aplicar para a gente isso aqui. Mas é assim que funciona a preguiça. Ela persuade o preguiçoso a entender assim, vamos fazer tal coisa? Não, isso é muito difícil. É muito difícil. O preguiçoso cria problemas e mais problemas. Não estou dizendo, só porque às vezes eu vejo as situações com mais prudência, André. Não é de você que o texto está falando. Ele está falando do preguiçoso. O preguiçoso tem um leão lá, tem um lobo, tem um monstro. Vou me machucar, vai ser difícil. Faz o quê? Não, fica aqui, é mais seguro. É mais seguro permanecer. Olha o que mais. A preguiça é relaxada. Ela é muito relaxada. Mas ela é relaxada demais. Provérbios 19:15 diz assim, a preguiça faz cair em profundo sono. O ocioso passará fome. Sabe por quê? Por que ela faz cair em profundo sono? Porque a preguiça diz para ele assim, a responsabilidade não é sua. O preguiçoso fala assim, eu não estou nem aí. Eu não me importo que vai ficar difícil. Eu não me importo que vão cobrar. Eu não me importo que vão falar que a responsabilidade é minha. Eu não me importo falar que vão falar do problema. Eu vou relaxar. E ele dorme de novo.
E ele dorme de novo. E é curioso que as escrituras apontam que vai ter sentença, vai ter consequência, e a consequência é fome, gente. É fome. Pensa bem. Olha, assim, olha o cenário que Provérbios cria. 19 e 24. Eu fico imaginando essa cena. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar ele à boca. É a palavra de Deus falando o drama do preguiçoso. Gente, a preguiça estrangula a própria vida da pessoa. Estrangula o próprio... O meu padrasto contava de um sujeito, eu acho que era um caos. Ele falava assim, que o sujeito era muito preguiçoso. E o pessoal da cidade tentou arrumar trabalho, o sujeito não queria de jeito nenhum. Ele falou assim, não, vamos enterrar ele vivo, não tem por que viver essa praga. E o povo da cidade foi levar ele, Gabriel, para o enterro, e foi embora. E aí, estava lá o sujeito na rede, sendo levado para o enterro, vivo, né? E aí alguém ficou desesperado. Falou, rapaz, que é esse negócio? Morre não, vamos deixar enterrar esse homem. Não, mas ele não quer ver, ele se recusa a trabalhar, ele não quer ter esforço nenhum, nós vamos enterrar ele. Daí o rapaz tentando ajudar, parou assim, fulano, oi, cara, você não vai morrer hoje, você não vai morrer, eu trouxe aqui um pote de arroz para você, você pode levar. Daí ele perguntou assim, mas já está cozido? Falou, não. Daí ele gritou para os caras, então toca o enterro. E o meu padrasto sempre contava alguma situação, outra que ele via alguma situação de preguiça entre eu e meu irmão, ele já falava assim, toca o enterro, né? E usava essa expressão, toca o enterro, era assim, alarme contra a preguiça em casa. Gente, e não exagera, as escrituras estão falando assim, ele se recusa. Tá, só que a preguiça, ela não destrói só a vida dele. Porque há muitos problemas relacionais de se conviver com o preguiçoso. Há muitas dificuldades em caminhar e ter parceria de trabalho, de cooperação com o preguiçoso. Olha por quê. Provérbios 10, 26 diz assim, ó, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Gente, é impossível de manter relação profissional com o preguiçoso por longo tempo. Não dá para levar adiante. Não funciona no escritório, não funciona no ambiente educacional, não funciona no ambiente da construção civil, não funciona no ambiente pastoral, não funciona no voluntariado, não funciona em nada. É difícil demais. Se você ter esse parceiro junto com você, é problema. Por quê? Porque ele não quer se esforçar. E aí a gente fala assim, não, essa é a parte para mim mais tensa, porque assim, a Bíblia quase nos desacredita da chance de convencer o preguiçoso a trabalhar. E eu fiquei assustado com isso. Sabe por quê? Olha o que diz Provérbios 26, 16. Isso aqui é um choque para mim. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Ele é orgulhoso, a preguiça gera no orgulhoso argumentos sem fim sobre que ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe como ele precisa comandar, ele sabe como gerir a própria vida dele. Vocês, os sábios, você não sabe como conduzir a vida, ele sabe operar. E aí, toda essa situação de antipatia diante do esforço tem consequências. Porque a preguiça é destruidora. Um texto de sabedoria também, Eclesiastes 10, 18. Diz assim, ó, eu fiquei com vergonha da goteira ali hoje. Choveu, né? E eu meditando sobre esse texto. Olha que vergonha esse texto aqui, ó. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, o telhado desaba. E por causa dos braços cruzados, a casa tem goteira. Feio, né? Feio, estou preocupado. A minha esposa vai me dar mais trabalho lá em casa ainda, meu senhor. Você lembra? Ela vai lembrar, ela vai decorar Eclesiastes 10, 18.
Gente, é curioso, as escrituras não aceitam a nossa argumentação. A torneira está sem arrumar, Samuel? Não é falta de tempo, Marissa. Preguiça. É preguiça. É. Agora, gente, olha o cenário. Olha o cenário. Provérbios 24, do 30 ao 34. E isso é horroroso. Olha só. Eu passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. O que tinha? Havia espinheiros por toda parte. Gente, não era para ter espinheiro, era para estar roçadinho. O chão estava coberto de ervas daninhas. E o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz? Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços, descansar. Quanto? Mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. As escrituras apontam, gente, a realidade da preguiça. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque é simples e fácil a gente associar tudo quanto é tipo de pobreza à preguiça. Então não sejamos radicais assim. A história das escrituras é mais complexa. Jesus foi pobre. Os pais de Jesus não tinham a não ser um pombinho para ofertar quando ele nasceu, e as pessoas abastadas ofereciam novilhos. Então, cuidado com a sentença e a leitura radical. Então, não é esse o ponto. E não é um ponto para você avaliar o mundo. Evidente que a gente quer discernir às vezes. Eu tento tomar muito cuidado com as pessoas que chegam até a nossa comunidade pedindo ajuda. A gente tem, por quê? Porque tem que administrar com zelo e com amor os recursos que chegam aqui e a gente descobrir se está tendo má vontade, se está tendo negligência, se está tendo preguiça. E vira e mexe, uma das coisas que a gente mais faz, eu mando para a Ana a fotografia, vira e mexe de alguém que veio pedir ajuda e a gente deu uma enxada. E vamos capinar, vamos cortar, vamos lixar um muro, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma atividade, porque a gente quer testar se o desafio ali não é preguiça. E as escrituras dizem assim, para discípulos de Jesus, tá? Discípulos de Jesus, pessoas convertidas, se não quiser trabalhar, discípulo de Jesus, tá? Isso não é para não cristão. Não coma. Isso não pode ser aplicado assim para quem não conhece Jesus. Porque essa palavra aqui, em especial, é para quem já conhece as Escrituras. É para quem já conhece a fé. Agora eu queria falar para você como que as Escrituras vê a questão do trabalho. Porque eu estou falando de preguiça, e a gente pergunta assim, qual é o contrário da preguiça? Como que a gente vence a preguiça? Como que a gente luta com ela? Daí a gente vai imaginar que o contrário da preguiça é o trabalho. É curioso que não é, gente. Não é o trabalho. Como assim não é, André? Neemias capítulo 8, verso 10, diz um negócio bem legal. Neemias estava, depois de ter construído o templo, de um grande trabalho, de inauguração de um grande milagre que foi operado entre o povo de Deus, um muro reconstruído. Ele diz assim, então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes. Agora, olha esse texto aqui. Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Gente, a energia que dá o combustível para o trabalho é a alegria. O contrário da preguiça é o júbilo. O contrário da preguiça é a euforia que dá de um encontro glorioso com o Senhor. É curioso que, e essa é a proposta nas nossas preguiças, a gente descobrir aonde a gente arruma energia para trabalhar, aonde a gente recebe disposição para trabalhar. Essa disposição, eu digo para vocês que vem de um olhar atento a quem é o nosso Senhor. Porque quando a gente pensa o tanto que Jesus se esforçou, eu não tenho como tentar imaginar qual era o peso da cruz, que ele teve que sair daquele prédio romano, do pretório, e levar ele até o Gólgota. Uma madeira pesada. Diz as Escrituras que estava muito difícil de carregar, e uma pessoa foi chamada para ajudar, porque ele já tinha sido
tremendamente espancado, torturado durante a madrugada. Então estava muito fraco, estava muito abatido e teve que levar aquele sacrifício, levar aquele madeiro pesado. E daí quando eu penso assim, por que ele levou esse madeiro? Por que ele carregou? Primeiro momento eu posso analisar, porque teve um julgamento equivocado. Roma, junto com o sinédrio judeu, fizeram um absurdo e fizeram Jesus carregar. Num primeiro momento mas quem entende a história bíblica descobre que ele estava carregando o meu castigo, o seu castigo. E o meu Senhor, e o Deus do céu que se fez gente, o Deus Filho que se fez gente, carregou um madeiro muito pesado. Mas ele trabalhou todos os dias. Quem está acompanhando, parte da comunidade está fazendo uma leitura das Escrituras. E a gente está agora nessa leitura conjunta, tem ali, acho que está dessa vez, 42 pessoas participando dessa leitura. É a leitura da Bíblia anual, a gente em um ano, ou um pouquinho menos, a gente vai terminar a leitura bíblica. E a gente está em Marcos. E Marcos é um texto que é cheio de movimento. Jesus vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. É uma maratona, é dinâmico. E assim, Jesus acorda, já vai para um lugar, mal dorme, já está trabalhando no lugar. Mas um fato ainda que ali seja a perspectiva de Pedro, relatada para João Marcos, o fato é que o nosso Senhor, na tarefa que lhe foi entregue, ele não cruzou os braços. Ele foi diligente. Era tão sensacional que os discípulos às vezes chegavam para ele e falavam assim, mestre, tem muita gente para ser curada aqui, tem uma multidão, fica por aqui. E ele falava assim, não, vamos que eu tenho que ir para outras aldeias, e tem muita gente ainda para ouvir a mensagem, tem muita gente. Ele não parava, ele trabalhava, empenhado, e levou o madeiro. E quando a gente olha para esse madeiro, e a gente olha para esse sacrifício, que ele foi ao ápice dele, desse sacrifício e esforço, foi ser crucificado. E Deus Pai julga Jesus no meu e no seu lugar, com qualquer preguiça. Porque o que é a preguiça, gente? A preguiça é a dificuldade da gente enfrentar o esforço e a energia que nos cobra, qualquer que seja a tarefa. E eu sei aqui que praticamente todos aqui estão engajados em alguma atividade. Tem gente aqui, ambiente de trabalho, ambiente estudantil, nos seus labores familiares. Aparentemente aqui ninguém está nesse nível de preguiça a ponto de passar fome. Mas eu queria aplicar isso aqui para vocês. 1 Coríntios 15, 10, vai dizer uma coisa assim. O apóstolo Paulo, ele diz assim, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais que todos eles. Ele está falando dos outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu quero dizer para vocês que esse encontro com o Senhor Jesus crucificado, que essa verdade de Cristo ter morrido por mim, quando isso sai só de uma história que o meu filho já ouviu. Quantas vezes, Gabriel, você ouviu sobre Jesus e ele crucificado, e ele morreu? Você sabe contar, sabe mencionar? Milhões de vezes, né? Ouviu muitas, desde no ventre da mãe dele já estava ouvindo. Gente, agora qual é o detalhe? O detalhe é que essa verdade, essa informação, Jenny, precisa explodir o coração. Isso precisa ser verdade para o meu coração. Porque se não é verdade para o meu coração, é exatamente igual hoje de manhã eu contei que o pastor Tim Keller estava tentando convencer uma adolescente que não parava de chorar. Não parava de chorar, e ele perguntava para ela, poxa, você não sabe que Jesus morreu por você? Sei. Você não sabe que você vai para o céu? Sei. Você não sabe que você já tem o perdão dos seus pecados? Sei. Você sabe que Deus vai fazer novos céus e nova terra? Sei. Sabe que Deus te ama? Sei. Então por que você está chorando? Ele não falou desse jeito, eu estou acelerando o discurso dele. Ela falou assim, o que adianta tudo isso se os meninos da minha sala não olham para mim? O que eu falei para o pessoal de manhã, gente, é que essa adolescente não é uma exagerada. A única coisa que ainda não tinha acontecido com a adolescente é as milhões de vezes que ela ouviu sobre todas essas verdades, ainda não tinham caído no coração dela. Então, o desamor dos adolescentes para com ela falava mais alto do que a mensagem da cruz. Isso é verdade para adolescente, mas é verdade para os adultos.
Se a graça de Deus não sai do conceito, não explode o coração, isso não nos transforma. Agora, quando essa realidade de que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do cosmos, se fez gente e carregou uma madeira pesada no seu e no meu lugar, e se esforçou com muitas lágrimas, e suou, transpirou sangue para te dar o amor dele, aí você vai refletir isso que Paulo fala: a graça de Deus não foi vã comigo. Ao contrário, a graça me empenhou e me levou para o trabalho. E eu trabalhei, o apóstolo Paulo fala assim, eu trabalhei muito. Por quê? Porque a graça de Deus me levou nessa direção. Ele não trabalhava para receber a graça de Deus. Ele não trabalhou para receber o apoio e o aplauso de Deus. Ele trabalhou porque Deus já tinha dado tudo isso e a graça transforma. Posto isso, gente, a gente está agora indo para a direção de que a coisa vai complicar. E eu queria falar da preguiça que nos toca, para a gente encerrar e enfrentar os nossos desafios, porque talvez você nem esteja se achando tão preguiçoso assim, e aqui talvez seja o nosso problema. Eu diria que, eu vou falar de 3 esferas. Eu vou falar primeiro dessa esfera da nossa espiritualidade e a preguiça, na nossa esfera familiar e a preguiça, e na nossa esfera profissional, mas você podia abranger tudo isso, quem sabe a pincelada nessas áreas nos ajude a enfrentar a preguiça. Todo discípulo de Jesus é convencido que tem que orar. Eu vou falar para você, é bem possível que boa parte da nossa frieza na vida devocional não seja por outro motivo, senão por preguiça. Preguiça. Você não ora porque você tem preguiça. Porque demanda esforço, sabia? Claro que demanda. Eu sei como demanda. Eu sinto na pele a oposição que há em mim de não querer orar. Lê a Bíblia. Esforço. Não entendo. Tem que exigir concentração, exige disciplina, exige insistência, exige pesquisar, exige perguntar, tirar dúvida. Preguiça. Você não lê porque você tem preguiça. Vira o culto? Sem generalização. Mas é bem possível que várias vezes a gente não se orquestra tanto e não coloca uma agenda bem definida sobre a valorização dos nossos encontros com comunidade, seja no pequeno grupo, seja no grande grupo, simplesmente porque exige esforço. Exige esforço e é muito mais cômodo e há muitas desculpas para a gente ficar onde está. Você mesmo que está assistindo aqui, usar essa modalidade aqui porque você não tem outro recurso, é uma coisa. Usar hora ou outra. Agora, você se ausentar do esforço de vir até esse ambiente, de se juntar com outras pessoas que vão te dar trabalho, você simplesmente está cedendo à preguiça. E eu vou falar para você, se é verdade em termos naturais e biológicos que a preguiça mata de fome, espiritualmente, não seria equivocado a gente fazer uma analogia de muita gente estar estrangulada de fome espiritual, anêmico, sem maturidade alguma, não sente mais a graça de Deus, não tem mais nenhum afeto pelo divino, simplesmente porque está anêmico. E sabe por quê? Preguiça. Evangelizar? Pensando num negócio que dá trabalho. Orar pelas pessoas para a gente se empolgar com isso, se debruçar nisso? Preguiça? Vamos sair dessas áreas espirituais, né? Parece que a gente está começando a descobrir que tem muita preguiça na nossa vida, né? Sua casa. Como que é as tarefas na sua casa? Eu vivo uma luta. Olha, algumas coisas eu faço fácil. Ler, estudar, pregar, ensinar, liderar, treinar. Lavar louça, não. Limpar banheiro, não. Arrumar a cama, não. Consertar as coisas na casa, não. Vou falar uma coisa para vocês. Olha, uma coisa do diabo, gente. O cara não tem argumento, ele fala que é o diabo, né? Eu estou indo para casa assim, no caminho,
Daí, de repente, por algum motivo, parei em algum lugar, ou estou quase para sair, daí a minha esposa mandou uma mensagem assim, se puder parar na padaria para trazer pão, gente, tem um monstro dentro de mim que ele solta fogo, se esbraveja. Cara, da onde eu estou no final do dia, cansado, porque ela manda eu parar no mercado. E, gente, eu não tenho outra explicação, senão que isso é preguiça. Por que você não quer parar no mercado? Eu invento vários motivos. Ah, porque eu não gosto do mercado, porque eu não gosto da padaria, porque eu quero ir... Mas não tem conversa. Diante de Deus eu só sei que é um motivo. Preguiça. Preguiça. Gente, agora tá suave para você? Vou dificultar. O médico já falou que você tem que cuidar da saúde, né? O médico já falou que você tem que fazer uma caminhadinha, você tem que se exercitar, você tem que melhorar aí as coisas do corpício. E o apelo, às vezes, da estética é um grito gigante, né? Mas o apelo do zelo, da responsabilidade com o seu corpo, aí você fala assim, amanhã. E só tem uma verdade. É muito esforço que demanda a atividade física. É muito esforço comer direito. É muito esforço fazer os exames e ver como que está a sua saúde. É muito esforço. Então, daí você arruma um monte de desculpa, mas na verdade, é preguiça. O seu trabalho, gente, se ele está sendo entregue relaxadamente, se é questionável a sua dedicação, se você chega depois e sai antes, se alguém tem que ficar sempre te cutucando, se o trabalho, alguém sempre está torcendo o nariz e nunca falando, dando elogios, não, as pessoas são muito críticas, será? Será que você não está indo com mão mole? Já ouviu essa expressão? Uma mão frouxa, assim, em vez de firme, fazer bem feito. Preguiça. A gente não quer trabalho, a gente não quer esforço. E as escrituras dizem para a gente que a vida, Provérbios vai falar assim, que a vida do diligente só enriquece. E a gente pode ampliar isso aí para muitas áreas. Gente, a vida cristã não é performance, tá? Ela não é uma academia. A vida cristã não é academia. Ela não é assim, agora a gente está testando e vai medir aí quem está no auge. Não, não é isso. O detalhe é o seguinte, se nós estamos tendo encontros com o Senhor, e a graça de Deus não está sendo operosa na nossa vida, ou a gente não está tendo encontro, ou a gente está sendo relapso. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Desde, sabe aquela coisa assim, acabei de tomar, eu não sei porque isso acontece comigo, não sei se acontece com você, você toma assim e suja o copo. Daí você vai e põe o copo na pia. Alguém vai lavar, né? Ele sozinho, ele vai ser lavado. E ele vai para o armário. Não vai, cara. Tem que pegar lá e lava ele. Daí você fala assim, depois eu lavo. Não lava. Alguém vai ter que lavar. Gente, isso está relacionado a tudo. Eu e você precisamos assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O trabalho não nos salva. O esforço não nos salva. A salvação é pela graça. Mas a graça opera. E Deus está querendo transformar detalhes da nossa vida. Porque é nesses detalhes que a gente está perdendo muitos jogos. A gente está perdendo muito. Você não lê a Bíblia por preguiça. Aí você fala assim, não, você está morrendo de fome. A sua família e detalhes na sua casa estão criando uma situação muito constrangedora nas relações familiares. Por quê? Preguiça. O cuidado com a sua saúde. Quer ver, para encerrar, aperfeiçoamento pessoal. Você já ouviu falar nisso? Quer dizer assim, que todo mundo tem que se desenvolver. Vida de discípulo de Jesus, a gente cresce em termos espirituais, maturidade, crescendo, orando, aprendendo mais da Bíblia. Esforço, tá? A graça veio, mas é a alegria do Senhor que dá força para a gente ir atrás de todas essas coisas. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Você é o mesmo profissional, sempre. Você não cresce em nada. Você não se desenvolve em nada.
E daí a gente dá desculpa. Não, fica como está mesmo. Se isso for preguiça, a gente só precisa de uma coisa: arrependimento. Arrependimento. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Até no casamento, como pai, como pastor, eu não posso parar de me desenvolver. Eu não posso parar de crescer, eu não posso parar de aprender. Você parou no tempo por quê? Se é preguiça, se é falta de consciência, o que é? Só Deus pode falar para a gente o que está. Agora, sabe qual é o meu medo? O meu medo é que o preguiçoso e as nossas preguiças, elas se julgam mais inteligentes do que 7 sábios. Então eu estou aqui meio de mãos atadas, eu estou assim pensando, será que eu vou conseguir convencer? Estou pedindo ajuda dos céus. Quem sabe essas coisas podem nos ajudar. Gente, às vezes a vida, grandes mudanças começam com pequenas coisinhas. Pequenas coisinhas. Veja o que Deus falou para você, guarda no coração, pede ajuda, socorro e seja abençoado. Eu quero responder como Paulo. A graça de Deus não foi vã para comigo. A graça de Deus não foi vã para comigo. Eu quero te fazer um convite. Antes de eu orar para a gente encerrar. A gente vai conversar mais sobre esse assunto. Falar de preguiça é massa, né? A gente se reúne em pequenos grupos ao longo da semana. Vários grupos. Tem 2 grupos que se reúnem aqui na igreja, na terça e na quarta-feira. Tem um grupo que se reúne em Pinhais, na casa do Fábio. A casa mais extraordinária de Pinhais, tem que conhecer. Depois o pessoal das outras rodas pode fazer a propaganda também. Tem o melhor lugar do centro da cidade para você é no Desembargador Mota. Olha, Alisson, casa do Vladimir. Um espetáculo, né, Andréia? Gente, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse assunto da preguiça e torcer ele. E expor os nossos... E vai dialogar, vai conversar sobre eles. Vai falar dos nossos erros, onde a gente está... E vai pedir ajuda de Deus. E é muito legal porque, assim, a nossa comunidade, acho que ela está aprendendo a ser mais vulnerável. Então, a gente chega lá e fala mesmo, ó, eu tenho preguiça. Igual eu falei hoje aqui, de algumas preguiças, né? E a gente vai fazer isso. Então, você é muito convidado para estar junto. Não posso. Se a resposta for não posso porque tem impedimentos de compromisso, ótimo. Mas se for por preguiça, vai cair um raio na sua cabeça. Brincadeira. Fica aí o meu convite, a minha provocação para você.